mais um programa Coach com a gente. Quero primeiramente agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado. A audiência tem crescido cada dia mais. É gratificante. Muito obrigado. Estamos aqui, nessa casa extremamente aconchegante, TV Cinec. Que delícia estar aqui com vocês. Muito obrigado também. Bom, hoje nós vamos falar sobre comunicação. Como você tem se comunicado? Como tem sido sua comunicação verbal ou não verbal? E para isso, o nosso time hoje está aqui. Estamos sem a Mari, que por sinal está trabalhando, mas em outro local conosco. Estamos com o Robson, com a Simone. Que delícia estarmos aqui. E vamos interagir entre nós, como um bate-papo, como sempre, nesse assunto que eu tenho certeza que enriquece bastante, tem muito link até com o programa anterior das crenças. E quero contar com vocês. Vamos lá? Olá, boa noite. É um prazer imenso estar aqui em mais um programa Coach com a gente na TV Cinec. E hoje a nossa querida Mari Rodrigues não pôde estar aqui conosco, está trabalhando em outra área hoje, mas está apoiando a gente também, fazendo a divulgação aí do nosso trabalho. E hoje, para dar sequência, semana passada a gente falou forte sobre crenças. E a gente entendeu que como pode ser mudada as crenças que a gente adquiriu ao longo da nossa existência, quando criança, é a comunicação. E achamos interessante continuar falando sobre esse assunto, que a comunicação é a maneira que nós temos o controle de mudar as nossas crenças. E hoje temos uma convidada especial com a gente, é a Simone, vai falar um pouco de comunicação não verbal, vai abranger bastante a comunicação não verbal. E eu queria que ela se apresentasse para todos vocês. Olá, minha gente, boa noite. Agradeço imensamente aos meus amigos, Fabiola, o meu amigo. E é isso, a gente veio falar sobre comunicação. Da minha parte, eu como coach, com meus amigos também, a gente sabe que comunicação não verbal e verbal está alinhada com muitas coisas. E principalmente com a imagem. E eu, como eu sou formada em moda, tenho esse segmento na minha vida, vou falar um pouquinho do comportamento também na parte de vestimenta, conforme for deslançando aqui o nosso conteúdo, mas a parte realmente da veste, como você se veste, como você se empodera de uma roupa, quando você coloca essa roupa, o que você quer expressar com ela, é toda essa comunicação também não verbal, que também vai linkar isso com o seu emocional, e é sobre isso que a gente quer falar também. É um prazer imenso, estar tocando nesse assunto, ter a presença da Simone aqui, que vai nos apoiar muito nessa questão da comunicação não verbal. E eu acho que é muito interessante a gente entender como é importante a comunicação na nossa vida. Porque se a gente pegar, eu gosto de usar muito esse exemplo. Às vezes um pai comunica a semana inteira com a criança. Essa criança é muito levada, essa criança é muito sapeca. Então aquilo vai ficando maçante na cabeça da criança. E uma vez por semana, esse pai fala que ama a criança. Então, qual é a verdadeira registro que vai ficar na memória da criança? Que ele realmente ama, quando ele fala uma vez por semana, ou a comunicação que ele sempre fala que a criança é levada, que a criança é peralta, que a criança não se comporta. Então, o que a gente quer levar de mensagem hoje é para que você preste mais atenção. Qual o tipo de comunicação que você está comunicando para a sua vida? Uma coisa que eu gosto de dar como exemplo, eu até citei no exemplo da semana passada, que é no caso de você pode cair. Você pode levantar comunicando de duas maneiras. Você pode levantar comunicando, agradecendo a Deus por ter a oportunidade de levantar novamente, ou você pode levantar reclamando, falando, que porcaria, por que eu caí e tal, reclamando. Então, a partir do momento que você comunica positivo, obrigado, meu Deus, pela oportunidade de levantar novamente, isso te gera um sentimento positivo. Então, a gente tem que cuidar muito bem com a maneira que a gente comunica.
como que comunicamos nos nossos relacionamentos, com nossos filhos, na nossa vida num todo, né? Então eu acho que é um assunto muito interessante, por isso resolvemos colocar isso em pauta. Espero que isso faça a diferença na vida de vocês, certo, Fabiola? E a comunicação, a Simone mesmo falou da não verbal, e Robson até falando da verbal. O que eu vejo, né, até colocando como um pouco em prática tudo isso, eu quero que você reflita. Como que está a área da tua vida? Como que está, de repente, aquela área que para você seria fundamental, importante nesse momento, talvez a área profissional? Como que está a sua área emocional? Como que está o teu lar, né? Essa comunicação, ela tem muito a ver realmente com a área da tua vida. A comunicação, quanto maior, quanto melhor ela for em determinada área, melhor vai ser o resultado para aquela área, né? Então, se eu me comporto, se eu me comunico bem no meu trabalho, se eu expresso com atos, palavras e ações, é óbvio que eu vou ter um resultado positivo nessa área. Porém, como que está a minha área familiar? Como que está o meu lar, né? Como que eu tenho me comportado? O Robson até acabou de falar. De repente, às vezes, não é nem por maldade, né? Eu quero até que vocês entendam que, assim, isso é um bate-papo mesmo, né? Eu mesma me comuniquei errado determinadas vezes com os meus filhos. Como eu falei anteriormente, eu tenho filhos. E, às vezes, até mesmo sem perceber, porque eu cheguei cansada, porque eu estava trabalhando e não tive aquela comunicação correta com eles. Às vezes, eu estava até no celular, respondendo um e-mail, mandando uma mensagem para a minha equipe, fortalecendo alguma coisa da minha área profissional. Então, como que está todas as áreas da sua vida? Nós do coach entendemos que, na realidade, para termos uma vida sistêmica, para termos uma vida abundante, todas as áreas têm que estar boa. Então, a comunicação, verbal ou não verbal, ela tem que ser excelente em todas as áreas, não é isso? O que você acha, Si? Então, falando de comunicação mesmo, verbal, com relação ao filho, a gente leva também na família como um todo, né? A comunicação, os traumas e as crenças que se criam nessa pessoa, às vezes ela repete um padrão também, né? Eu venho comunicando dessa forma, mas eu não sei, porque a pessoa faz involuntariamente também muita coisa. E eu acho que o coach, ele traz essa essência de que o autoconhecimento, como que eu devo comunicar com os meus filhos, como que eu devo passar essa informação efetivamente, que for mudar em mim, primeiro mudando em mim, para que eu possa mudar dentro da minha casa, mudar dentro da minha família como um todo. Porque o que acontece, às vezes a gente coloca de uma forma, eu falo da forma, vou falar agora de uma forma específica da moda. Uma pessoa que pretende se vestir, ela é uma pessoa que tem um semblante mais fechado e que ela deseja ser mais desinibida, ela deseja ser mais aberta para os públicos, mas ela comunica que dentro dela ela é super bem, mas ela não percebe que o semblante dela é muito fechado. E ela comunica isso e as portas se fecham. Eu falo isso de um coach, que eu tive uma experiência. E, através do coach ali, das ferramentas, ela foi aprendendo a se vestir, aprendendo a se comunicar e a expor aquilo que ela tem de tão lindo. E quando ela sorri, aquilo resplandece. E é dessa forma que a gente pretende falar aqui da comunicação verbal e não verbal. Porque, às vezes, as pessoas sabem e, às vezes, a pessoa não sabe. E isso reflete muito, né? Como você está falando no teu coaching, na parte profissional. Imagina quantas perdas ele teve, né? Muitas perdas. Muita com relação, por se vestir muito de forma informal, de forma muito esportiva, e sendo uma executiva, dona de uma empresa, ela não passava credibilidade, ela falava assim, eu sempre tenho que estar por trás, nos bastidores, porque quando eu chego, as pessoas não me consideram, pensam que eu sou mais uma funcionária. E isso interfere bastante, né? Você vê que muita gente não abre, não tem uma visão para isso, né? Geralmente pensa que a comunicação só é o que eu falo, né? Mas a todo momento a gente está comunicando com o corpo. São mensagens que a gente está passando sem perceber, sem ter consciência que está agindo dessa maneira.
Então, é muito importante entender como que está a sua comunicação na questão de como você senta, como você, de repente, faz um olhar ou mexe com o corpo, porque às vezes você fala mais com o corpo do que com a própria palavra, né? Então, trazer essa consciência, para mim, fez toda a diferença. Que nem eu citei o exemplo da criança. Antes eu brincava com a minha filha, mas assim, o mesmo tempo que eu saía para brincar com ela, eu estava ali no celular, eu estava pensando em outra coisa, eu estava olhando ela e conversando com a minha esposa, e eu entendi que quando eu passo uma comunicação direta para ela, eu dou atenção diretamente para ela. Hoje eu tiro tipo 1 hora, 2 horas para ela, falo, filha, o que a gente vai fazer, que a gente vai brincar. Então, não é só a comunicação de falar para ela que eu estou no momento para ela. Eu verdadeiramente estou comunicando com atos, atitudes e palavras. Então, isso faz toda a diferença. E quando você leva isso para a sua vida, para as áreas da sua vida, como a gente explicou no outro programa, a gente trabalha com os pilares, você começa a utilizar esse tipo de comunicação, tanto verbal e não verbal, para todos os pilares, a sua vida começa a ter resultados diferentes. A partir da comunicação, começa a vir resultados extremamente fantásticos, como alguns que eu já citei aqui, que eu já tive. Você já teve grandes resultados também, né, Fabiola? Eu gostaria até de citar um resultado que é super importante, né? Eu vou tocar um pouco mais nesse assunto, não é nem por sermos pais, né, no caso aqui, mas como um gesto simples pode mudar toda uma história, pode mudar toda uma vida. Eu tenho o Rafael, que tem 10 anos, um menino lindo, extremamente inteligente, ativo, e conversando na escola, né, querendo entender um pouquinho dos resultados dele de nota, e eles me informaram que ele é extremamente comunicativo, participativo, e eu fiquei pensando, por que que de repente ele se dedicava, ele estudava, nós acompanhávamos, às vezes ele não estava tendo o resultado que ele gostaria. E nisso, através do coach, um ato tão simples que é o V0, né, Robson, que depois nós podemos até citar em outra situação melhor, mas é a comunicação não verbal, né, de olhar no olho, passar para ele o amor que eu tenho por ele, passar o quanto ele é importante, mas no olhar mesmo, estar na altura dele, passar esse sentimento. E o mais interessante, o quanto melhorou as notas dele, né? E isso é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Eu acho que o que nós queremos passar para vocês são exatamente as coisas que nós vivenciamos, que nós trabalhamos. E é exatamente isso, que às vezes um ato, uma atitude tão simples, né, pode mudar. Nesse caso foi com meu filho, mas quantas outras atitudes nós não podemos fazer com pessoas, não é isso mesmo? O que você acha? Exatamente. Então, é bem na questão que eu estou passando agora, com relação aos filhos. Eu tenho a Maria, pequenininha. E ela é totalmente emocional, gente. Emocional, assim, de fazer, você viu aqui um pouquinho da condição dela. E é, assim, uma bênção, um desafio inteligente, maravilhosa. Só que ela tem, eu creio que é um desafio muito grande para os pais que têm uma criança assim, para poder trazê-la, porque ela teve a perda da mãe, toda uma situação, e a minha filha também, a perda do pai, então eu casei recentemente, viúva. E a gente casou e a Maria veio para mim. E hoje a gente está trabalhando essa questão pelo fato dela ter criado mais pelo pai, todo aquele respaldo de princesa, de tudo. E a gente começar a colocar ela, porque ela não aceita ainda que ela tem responsabilidade com a série que ela está. Ela quer continuar brincando, pintando. E eu vi que a gente colocou no Kumon, então, sem fazer propaganda, mas não estava dando resultado, gente. E aí um desafio muito grande. Falei, gente, como que a gente vai fazer? Aí a gente teve todos os desafios que um pai tem para fazer com que o filho aprenda, mas eu percebi que ela aprende brincando, ela aprende. Então vamos lá, os momentos de estresse existiam bastante, mas aí eu fui pegando o jeitinho dela, a comunicação dela, como é que efetivamente a Maria aprende
Aí, fazendo ditado, você já conhece, meu bem, está no subconsciente, está aqui na sua cabecinha, pensa com a tia, vamos lá. Aí sai. Então, não conseguiu resultado em lugar nenhum. Comigo ela lê, em casa ela lê. Ela lê. Lindo, Então, né? eu falo, isso é muito importante para um pai, ver esse resultado, pode ser desafiador. Você tem que tomar cuidado com a sua linguagem verbal e não verbal. Porque realmente vai trazer uma conduta para essa criança, ela vai levar isso para o resto da vida dela. E como que você gostaria que seu filho fosse levado para a vida essa condição de aprendizagem nesse começo? Então eu tenho muito essa questão de fazer esse tipo de questionamento comigo mesmo, até quando e até onde eu posso levar, como levar. E eu acho que isso vem para os pais também, já que a gente está falando desse tipo de comunicação com os filhos. Sendo um desafio, mas a gente tem ferramentas, a gente tem condições do nosso emocional ali, buscar recursos e fazer com que essa criança aprenda efetivamente, né? Que foi a experiência que eu tive. Aí vocês podem perguntar, como o coach pode me ajudar nessa questão de comunicação? Semana passada eles falaram de crença, hoje estão falando de comunicação. O que acontece? Durante o processo de coach, que são aí 12 sessões, a gente tem ferramentas, essas ferramentas que a gente chama de exercícios, são exercícios poderosos, onde a gente traz a clareza para os nossos coaches da importância da comunicação, de comunicar positivamente. Mesmo que eu estou num bairro, vamos um exemplo, eu estou num bairro que não é o lugar que eu quero para mim. Mas se eu ficar só reclamando, falar, nossa, esse lugar é muito ruim, é chato e tal. Então, eu estou comunicando, eu estou mandando isso para o universo. Agora, se eu estou nesse local e eu tenho a intenção de mudar para um local melhor, eu tenho que expressar. Eu acordo, nossa, que lugar maravilhoso que eu quero estar. Eu vou comunicar o que eu quero para a minha vida. Não ficar reclamando do que eu tenho agora. E a partir disso, você começa a abrir novas possibilidades. O seu cérebro cria novas sinapses que faz com que você busque a viver a essa comunicação que você está tendo nesse momento. Então, assim, eu gosto muito de trazer exemplos da minha vida porque eu tive grandes resultados assim com a forma de me comunicar. Eu não me comunicava mal, nunca fui uma pessoa de estar falando nomes feios e tal, mas eu ainda consegui ver que muita coisa na minha vida eu me comunicava muito mal, reclamava muito, estava sempre resmungando, não era de xingar, de falar palavrão, mas eu me pegava por diversas vezes reclamando, e isso tirava o meu ânimo. Porque às vezes uma coisa pequena eu tinha que estar repetindo para todo mundo, foi ruim, foi isso. Eu falei, não preciso estar fazendo, eu estou me vitimando fazendo isso. Sem querer, eu começo a me vitimar. Aquilo começa a me deprimir. E quando eu tive clareza disso, através dos exercícios no processo de coach, eu consegui mudar a minha comunicação. E os meus resultados em todas as áreas da minha vida hoje é muito diferente. E para que vocês entendam um pouco como a comunicação não verbal ela influencia, a gente vai mostrar uma imagem para vocês, para que fique mais claro como a imagem não verbal influencia na sua vida, mesmo sem querer, sem ter ciência do que você está comunicando, isso ocorre em nossas vidas. Essa é uma imagem que muitos de vocês já devem ter visto. Essa é uma imagem que muitas vezes acontece no nosso cotidiano, no nosso trabalho, em todos os momentos. Para que vocês entendam, no primeiro quadrante do lado esquerdo da tela, ele está com a cabeça para baixo. Quando ele está com a cabeça para baixo, qual o tipo de comunicação que ele está passando com essa postura? É uma postura de alegria? É uma postura de felicidade? Então, você vê que é muito forte. Batendo o olho nessa imagem, você vê que ele está deprimido. Está numa posição de, estou derrotado. Agora, quando você vê no segundo quadrante do lado direito, você vê que a comunicação dele já mudou. Ele, mesmo sem vontade de mudar essa comunicação, já está diferente. Ele passa outra imagem, outro tipo de comunicação. Então, muitas das vezes é isso que acontece em nossas vidas. Você
quer expressar algo, mas o seu corpo está dizendo outro. Eu quero passar uma mensagem, mas o meu corpo está passando outra. Então tem que ficar muito bem alinhado a questão da imagem, da comunicação que você está passando através da fala, que é a verbal, e do seu corpo também, que é a não verbal. Você vê no segundo quadrante, embaixo do lado esquerdo, você vê que a imagem dele já é uma expressão mais assustada, já está diferente. Você vê que a gente fala, mesmo sem querer falar, todas as expressões, elas influenciam nos nossos resultados. Certo? E uma situação que eu acho importante até ressaltar aqui, a comunicação, ela não verbal, muitas vezes, ela se torna até um sentimento, né? Que nós informamos que o pensamento, ele gera um sentimento e todo pensamento. Para que Eu acabei me confundindo aqui. Não, mas isso faz parte. É porque nem citamos muito forte na semana passada sobre a relação de crença. Quem não viu, já subiu o programa para o YouTube. Seria muito bacana que vocês assistissem o programa anterior, que aí é uma sequência. Vocês entendem muito bem o que foi falado sobre crenças e por que hoje a gente está tocando na questão da comunicação. Porque é a única forma que a gente tem de mudar as nossas crenças. O que a gente entende? Que como é gerada a crença? A gente comunica. Quando eu comunico, isso gera um pensamento. Esse pensamento gera um sentimento. E esse sentimento gera uma crença. E entendemos que toda crença ela é autorrealizável. Então, por isso que tem que comunicar positivamente. Independente da situação que você está, você tem que comunicar positivo. Eu tenho até uma situação que eu vou citar sobre isso. É um coaching, no caso, que ele teve várias oportunidades profissionais de exercer um cargo importante e pela comunicação não verbal, ele não atingia naquele cargo. Para ele comunicava que não era importante. Mesmo quando os colegas de trabalho mostravam para ele a competência que ele tinha, mostravam para ele que ele conseguiria atingir determinados cargos na empresa, onde ele trabalhou. E a comunicação interna dele era extremamente conflitante. Ele passava o tempo todo que ele não seria capaz, que ele não chegaria lá. E isso, mesmo ela não sendo verbal, como nós acabamos de falar, se tornou uma crença. Então, todo momento que ele chegava a um patamar onde ele estaria exercendo, sendo promovido, chegando no êxito daquilo que ele poderia estar crescendo, ele não conseguia. E aí, com as ferramentas que nós trabalhamos no coach, por isso que nós falamos muito dessa questão do coach, foi entendido lá atrás, né, qual era a crença que era gerado, e nisso ele tornou a comunicação dele realmente dentro da realidade. E ele conseguiu ter êxito, ele está tendo êxito, e como o Robson, eu mesmo falo, a própria Mari falou, quantos êxitos nós não estamos tendo, né, vivenciando o coach, né, realmente fazendo do coach, trazendo para a nossa vida, para todos os pilares da nossa vida. Uma coisa assim, bem interessante que eu acho, que quando, a partir do momento que eu identifiquei que eu estava tendo resultados negativos por conta da comunicação, eu falei, é uma coisa muito, muito simples. E quando você começa a tentar mudar a comunicação, no primeiro instante, isso eu digo que é bem desafiador. Porque você está acostumado com aquele ritmo, comunicar daquela maneira. Quando você identifica e começa a querer mudar, no começo eu ainda falava algumas coisas, reclamava de algumas coisas, mas aí o cérebro, ele já me dizia, não é essa comunicação, porque eu identifiquei que eu estava comunicando errado. Então, é justamente isso que o coach faz. Traz a clareza, o entendimento da comunicação errada. E aí, a partir do momento que identifica essa comunicação, as coisas começam a fluir e acontecer de uma maneira assim,
que a gente tem um grande exemplo do nosso mentor, que é o Paulo Vieira. Ele fala que mudanças acontecem rápido. E eu fiquei impressionado como essas mudanças acontecem rápido demais nas nossas vidas. Eu acho que para falar até um pouquinho sobre isso, sobre mudanças, né? Eu vou até perguntar para Simone. Simone, você aqui hoje, né, conosco, o que você passava na sua cabeça, algum momento, participar de um momento como esse? Toda essa transformação, porque nós estamos em abril, né? Só ressaltando, hoje é dia 21 de abril, é isso? 20 de abril, né? Simone, conta um pouquinho. Fabiola, gente, são muitas coisas, muitas mudanças, porque eu posso falar para vocês que num processo de 4 meses, como você muda as suas crenças, você como muda assim, a sua... processo de 4 meses, eles não sabem. Fui para o Rio, participei do CIS, quebrei todas as minhas crenças limitantes, as autossabotagens, porque sempre fui muito comunicativa, tive uma empresa boa, bem consolidada, e a partir daquilo eu contava historinhas para me manter na zona de conforto quando eu fiquei viúva. Eu contava historinha, porque eu estou viúva, e eu não emergia para a vida com todo esse potencial, que todo nosso mundo tem um potencial, e sempre sendo chamada para fazer coisas, e eu não tinha mais aquela, eu falo uma proporção, aquela acreditar mesmo em mim. E através do método CIS, e depois o coaching integral sistêmico, a minha vida mudou completamente, completamente. Hoje eu tenho resultados assim absurdos, como estar aqui hoje para mim. É já um salto quântico, porque como que eu ia falar assim, né, num programa, eu não me imaginava assim, eu já estava assim com muitas mulheres, e eu sempre sonhei com a ideia de ser palestrante, e ontem eu fiz uma palestra. Então, é muito assim, são coisas que acontecem mesmo, mudanças acontecem rápido. E quando o Paulo Vieira fala realmente que se você se coloca numa condição cabisbaixo, você comunica o tempo todo que você não pode, que você não, mesmo verbal ou não verbalmente, você faz com que aquilo gire para a sua vida. Você faz com que aquilo realmente aconteça. E isso é o que a gente tem mudado no coach. Isso a minha vida mudou no coach. São coisas assim que, se for contar, eu fui chamada como diretora social da escola dos meus filhos, a gente está com um projeto lindo, trabalhando, e ali com o processo de coach, com as ferramentas, fazendo a apresentação daquilo que eu vivi dentro do processo do curso de coach, e vendo as vidas sendo restauradas, os professores. Isso é um ganho absurdo, é uma coisa imensurável num processo de 4 meses, né? Eu acho que isso vai bem de encontro com o que a gente colocou, que aqui esse programa é um desafio para todos nós, mas a gente entendeu que é uma missão. Isso que a Simone trouxe, para ver a importância, é um desafio para todos que estamos aqui. Tá na frente da câmera, mas a gente tem isso, uma missão para levar, porque se a gente adquiriu esse conhecimento, temos a consciência que muita gente é merecedor e não tem acesso. Às vezes não consegue ter acesso a essa informação. Então, com a parceria aqui com a TV Cinec, eu creio que isso vai estar alcançando milhares de pessoas. E a partir do momento que todos tomarem a consciência da importância de mudar a comunicação, ver os resultados começam assim, é muito rápido. É muito rápido. O Paulo Vieira costuma falar que é 4 meses para ter grandes mudanças, mas eu creio, pelo menos na minha vida e na vida dos meus colegas aqui, eu creio que foi num tempo bem mais rápido. E para ver como é importante a comunicação, a nossa fala, se você pegar mesmo no livro de Provérbios, no capítulo 18, versículo 21, fala que o poder da morte e da vida está na palavra. Então, como é importante a nossa comunicação, tomar cuidado com o que a gente fala, policiar realmente a nossa comunicação. E como a Simone tocou aqui no assunto do CIS, acho que foi o evento que impactou a minha vida, a vida da Fabiola, da Mari, da Simone. Esse evento vai estar ocorrendo agora no dia 28, 29 e 30 de abril. E a gente queria deixar o convite para todos que estão nos assistindo, estão nos vendo, para que venha conhecer, venha entender um pouco mais do que é o método CIS.
por que esse curso causa tanta transformação na vida das pessoas? Como que isso causou tanta transformação na minha vida, na vida da Fabíola, da Mari, da Simone? Porque é um curso de imersão, são 3 dias intensos de imersão. E a gente está falando, eu no caso, falando fortemente desse curso, e a gente assim não estamos sendo remunerados financeiramente para estar fazendo isso, estar fazendo essa divulgação. É justamente por conta da missão de levar o conhecimento, o entendimento. Às vezes tem muitas pessoas aí querendo mudar a comunicação, mudar a crença, ter um novo estilo de vida, ter um estilo de vida abundante, e não sabe como está fazendo isso. Então, através do método CIS, é onde você pode ter clareza de muitas coisas que podem ser mudadas na vida de vocês. Então, está sendo feito o convite. Eu quero que a Fabíola e a Simone falem um pouco mais das experiências que tiveram no CIS, mas eu vou deixar o número de contato, que se vocês tiverem interesse, a gente ainda está formando algumas turmas, passando para o pessoal, as consultoras da FebraCIS, para entrar em contato, porque eu acho que é muito válido, é muito importante vocês estarem participando desse processo de transformação de vida. Então, como é o contato da DRIS, eu vou deixar também o 11 99770 7390 e o 11 998843139. Vocês podem estar entrando em contato nesse telefone, tem um WhatsApp nesses 2 números, e espero que vocês se deem isso. Eu falo que é um presente para todo mundo que eu falo, é um presente participar desse evento de 3 dias que é o CIS. Quero que a Fabíola fale um pouco da experiência, do que foi viver aqueles momentos. Bom, como o Robson colocou aqui, na realidade, realmente nós não somos remunerados em relação a esse curso de imersão. Mas nós sentimos como uma missão mesmo, porque é uma grande família, é uma corrente do bem. Pensa numa corrente enorme. Agora no mês de abril, acredito que vai estar em torno de entre 3 mil e, sei lá, mais de 3 mil pessoas. Vai ter umas 4 mil pessoas. Quase 4 mil pessoas, né? E essa corrente do bem nós fizemos há 1 ano atrás. Eu e o Robson e a Mari, por coincidência, na nossa área não tem coincidência na nossa vida, mas nós 3 estivemos lá em abril. E eu fui realmente, eu até mencionei nos nossos programas anteriores, o motivo que me levou lá. Que foi o profissional, né, para ganhar mais dinheiro, uma vez que eu não tinha tempo, mas eu queria ganhar mais dinheiro. E nisso eu fui conhecer esse programa. E minha inscrição ela foi feita com 2 dias antes, então eu nem entendi direito, mas eu tinha confiança de uma pessoa que eu amava, que me convidou. E eu não procurei saber direito, só sabia que realmente ia acrescentar muito, me agregar profissionalmente, e foi o que aconteceu. Realmente, assim, deu uma alavancada imensa, né? A minha vida mudou totalmente em todos os aspectos. Eu falei áreas da vida, porque muitos de vocês que estão assistindo não sabem, às vezes, ainda o que é o coach, né? Principalmente integral sistêmico. E lá é tocado muito forte no coach integral sistêmico. É uma imersão mesmo. Nós aconselhamos todas as pessoas que nós amamos, todas as pessoas que está por trás dessa câmera, participe, se dê esse presente. Muitas vezes você nem sabe por que você não se permite a tantas coisas, né? Muitas vezes você não se permite nem a se dar esse presente, que é um curso que vai agregar na tua vida, que vai agregar posso até te dizer, na tua alma, na tua família. É um contágio maravilhoso, né? Eu participei em abril, e eu queria sair de lá, que a minha família inteira fizesse no dia seguinte. Obviamente que não era possível, porque ele acontece 2 vezes no ano, no máximo 3 vezes. E eu queria muito que meu esposo fizesse no mês seguinte, se possível. Porém, ele fez posterior e realmente, né, é a corrente do bem, que hoje foi passada para minha família, que hoje nós estamos passando para você. E, por favor, se permita.
Na nossa página da DRIS e até mesmo no Coach com a gente, tem lá maiores informações, pode bater um papo conosco, esclarecer. Realmente é gratificante demais. É viver em abundância. Não é isso, Si? É isso mesmo. Porque quando eu fui para o CIS, eu estava numa busca muito grande, tentando me achar dentro porque eu falo que eu ficava dando volta em torno de mim mesma, eu não saía daquela conduta, e eu não sabia como sair. Eu tinha todas as armas para poder vencer, mas eu não sabia. E nessa busca eu cheguei até o Paulo Vieira, nos vídeos dele, e efetivamente quem me falou, Simone, eu entrei para uma rede de pessoas e um contágio social que eu fui buscando ali, dentro de casa, pela internet. E aí, através do Marcos Trombeta, que eu conversando com ele pessoalmente pelo telefone, eu falei, olha, eu não sei, eu estou completamente perdida, eu não sei se eu vou para a área de nutrição, não sei se eu entro para essa área. Ele falou, Simone, vai fazer o CIS. Ele é amigo do Paulo Vieira, vai fazer o CIS. Aí ele falou, no CIS, Simone, você vai descobrir quem é você. Você vai saber para onde você vai. Ali ele vai te dar toda a condição de você se conhecer como pessoa. E exatamente o que aconteceu. Ali, diante de todos aqueles exercícios, diante de tudo, eu descobri realmente. Aí, quando eu coloquei um exercício, que eu não sei se vocês lembram, que a gente coloca 3 pessoas que a gente admira bastante. E ali eu coloquei 3 pessoas, amor, eu coloquei meu marido, coloquei o pastor Zé Bruno da minha igreja como referência de cognição, de intelecto, de uma pessoa bem avançada, e coloquei a Joyce Meyer como palestrante, que era o sonho da minha vida. E, gente, projetei a minha vida para isso. E hoje, nesses 4 meses, eu já tenho feito efetivamente o que eu projetei lá. O que eu vivi lá, o que eu realmente fiz essa busca. Porque a distância entre 2 pontos na nossa vida é uma linha reta, mas quando a gente vive nos exercícios VAS, né, audição, visualização e sinestesia, a gente realmente vive essa conduta, essa vida que a gente realmente quer, a vida com excelência, e a gente volta e aí sim a gente segue o caminho, porque a gente já viveu e aquilo vem de forma muito mais rápida. Eu acho que eu tenho certeza que consiste nisso, porque eu vivo. E essa é a minha vida hoje. Quando foi que você fez o CIS? Eu fiz no Rio, 28, 29 e 30 de janeiro. De janeiro, né? Desse e ano, agora, esse ano, não, desse ano. Desse ano de 2017. Desse ano. E isso que a Fabiola falou, exatamente isso. Eu já queria sair de lá com meu marido já entrar na hora. Porque eu falava, não, amor, você tem que viver isso aí é demais. Isso que e agora ele vai, tá? Ele e minha filha vão estar agora nesse próximo, e eu estou assim, radiante. E ainda com o processo de monitor, eu falei, queria estar lá, mas ele falou, não, deixa eu estar sozinho, deixa eu viver esse momento. Aí eu falei, então tudo bem, vai viver lá esse momento. E é contagiante, né? Quando a gente acaba de fazer o curso, assim, é uma vontade de falar para todo mundo como é importante viver aquela emoção. Nem você chega no primeiro dia, eu, por exemplo, cheguei meio desconfiado, assim, fui entendendo o conceito, fui começando a participar dos exercícios, aí eu vi que todo mundo estava engajado, abraço, todo mundo doando amor. Eu falei, não, eu tenho que me entregar a esse processo. E quando a gente sai de lá, a gente sai querendo levar todo mundo. Fala, não, todo mundo tem que participar disso aqui. E é uma coisa assim, uma transformação incrível. E a Simone falou que participou em janeiro. Já teve grandes mudanças, Simone? Gente, absurdamente. Absurdo. Porque você consegue materializar os seus sonhos. Você não fica só no subjetivo, naquilo que não... Não, quando a gente fala de comunicação, que é a pauta do que a gente está falando, assim como tu pensa, tu és. Se você pensa que você é um derrotado, se você pensa que você não vai conseguir, se você comunica isso todo dia, isso se torna realmente uma crença, porque a crença realmente se estabelece a partir de repetição ou de um forte impacto emocional. E você emocionalmente sendo impactada por si mesma, falando para você mesmo, não tem mais jeito, minha vida acabou, é isso que vai ser, não tem como. E lá você muda toda essa comunicação. E onde estão os seus sonhos? Onde estão as suas metas? Né? Tudo isso que nós estamos fazendo aqui
realmente é para que você reflita que você pode chegar lá. Não importa qual é o teu sonho, que você consegue chegar lá, né? O coach, ele está aqui para isso. Ele está para potencializar o que você tem de melhor, né? E fazer numa linha reta, como a Simone falou, te ajudar nessa trajetória, te ajudar nessa trajetória, porque quem vai chegar lá é você. E o que aconteceu conosco, né? Tanto eu, Fabiola, quanto Robson, a Mari, a própria Simone que se encontra aqui, todos nós iniciamos, né, esse processo lá atrás, no nosso caso, nós três em abril do ano passado, a Simone em janeiro desse ano. Após esse período, nós demos uma guinada na nossa vida, cada um com alguns detalhes, buscamos os coaches, trabalhando, atuando, potencializando realmente o que nós temos de melhor. E por isso nós estamos aqui. Por isso, para compartilhar com vocês, porque nós entendemos que é missão. E sabemos, por exemplo, eu tenho 42 anos, eu realmente imaginava que minha vida não mudaria, né, do dia para a noite. Pois eu posso dizer para vocês, muda sim. Principalmente se você tiver ferramentas para que isso aconteça. Acredite, se entregue, vá num processo como esse, busque mais informação na nossa página, dhis.com.br, dhies.com.br. Entre em contato conosco, nós vamos estar lá para assessorá-los, para acompanhar. Eu mesmo vou estar trabalhando no CIS também e gostaríamos muito de ter vocês conosco. Eu vou estar lá hoje, dessa vez vou fazer a reciclagem. Estou levando uma pessoa muito especial na minha vida, que é minha madrasta, e eu resolvi dar esse presente para ela porque eu acho que ela merece viver toda a emoção que eu vivi lá. Eu espero que ela viva, ela vai viver lá a emoção de estar nesse evento, que, fez toda a diferença na minha vida, no meu crescimento. São resultados assim fantásticos. E eu quero que vocês se engajem nisso. Pesquise realmente, como a Fabiola falou, entre em contato conosco, procure saber mais do que é o método CIS, tá? Porque é incrível. É incrível, não é, Simone? Muito incrível. Vale muito. Porque assim, se for pelo valor monetário ali, financeiro, daquela ocasião, se eu fosse olhar só para isso, realmente eu não iria. Mas quando eu me propus, que eu falando com a pessoa que estava me vendendo, o promotor, ele falou assim, sabe o que é mais excelente disso, Simone? Ele falou, ali você vai encontrar uma família. Uma família. Lá é uma família. E eu realmente, eu tenho amigos, ele falou assim, mas você vai levar amigos ali para a vida toda. Amigos para a vida toda. E eu prezo isso. Né? Porque as minhas amizades são assim, a gente não escolhe, né? Deus propôs para a nossa vida certas pessoas, eu acredito assim. E as pessoas que hoje integram meu contágio social, as pessoas que estão comigo, são de um valor imensurável. Assim, pessoas que realmente estão comprometidas com as próprias vidas, com a vida das pessoas, porque nós temos o quê? Uma missão. O coach é uma missão de vida. O CIS é uma missão. Você encontra com pessoas que foram chamadas para estar ali. Não é qualquer pessoa que está ali. As pessoas que estão ali foram chamadas. Realmente. Eu participei de um outro treinamento também, que é do Blair Singer, que ele fala assim, que as pessoas que estão naquele local não é por acaso, nada é por acaso. Essas pessoas tinham que estar naquele local, se conectar e realmente fazer a missão, a corrente do bem. Porque um dos exercícios que a gente sai para fazer é ajudar uma instituição de caridade. Então, no que eu fiz, eram 1.300 pessoas. Agora você imagina, 1.300 pessoas, cada uma ajudando uma instituição, indo lá, ficando 3, 4 horas, ajudando com o seu tempo, doando o tempo, fortalecendo o pilar servir, às vezes ajudando com dinheiro também, mas o que é mais importante, estar presente. Às vezes você ouvir uma pessoa, às vezes você vê que uma que eu visitei mesmo, várias crianças, só de ter uma pessoa diferente para falar com elas, de conversar. Então, às vezes a pessoa não tem isso e faz tanto sentido, faz tanta diferença. E isso para mim realmente é missão, levar esse conhecimento para o maior número de pessoas que eu conseguir.
e fazer com que elas participem. E assim também venha entender o conceito e levar para a vida de outras pessoas. Que eu acho que é o fator mais importante. Eu acho que todo o conhecimento que a gente adquire, a gente tem que levar para o próximo, não deve ficar guardado conosco, né? Com certeza. E nisso eu vejo, né, como nós estamos falando aqui, a missão. E além da missão, antigamente eu nem pensava sobre isso. Eu me comunicava realmente, passava amor, mas talvez eu não me comunicava o suficiente. Hoje eu entendo que a minha missão ela é dessa corrente do bem, de fé, esperança e amor, passar para vocês. Então, o que nós estamos fazendo aqui é convidando você a se permitir, a ter uma vida realmente próspera, a ter uma vida realmente plena, né? Hoje nós vivemos isso, nós comunicamos isso. E olha que delícia, que nem essa noite aqui estamos nesse bate-papo, passando para vocês, com o coração aqui palpitando, porque faltam pouquíssimos dias para esse grande momento, né? No caso que nós estamos falando também do CIS, e convido vocês, se permita, venha conosco, vamos participar. Mude a sua vida, melhore, entenda o que você veio fazer. Você não está aqui por um acaso, você não veio para essa vida por um acaso. Saiba disso. Cita um grande resultado que você teve, Fabíola. Acho que eu gosto de falar e gosto de dar exemplos. Cita um grande resultado que você teve na sua vida após ter passado pelo processo do CIS. Bom, eu sou extrovertida, sou paciente. Isso tudo vem do coach, tá, gente? Mas, ao mesmo tempo, eu não me comunicava, né? Eu trabalhava somente para mim mesma. E eu contava uma historinha muito, muito forte, muito interessante. Eu comunicava que eu queria responsabilidade realmente só da minha casa e do meu trabalho. Eu trabalho comigo. E eu tive sempre grandes êxitos profissionais, mas eu tinha êxito somente comigo. E eu fiz o CIS em abril. E após o CIS, realmente assim, no mesmo mês, eu tinha uma equipe pequena, muito pequena. Eu fui para o CIS, inclusive, pela parte profissional, para me capacitar, para trabalhar melhor com as pessoas, né? Uma vez que eu só trabalhei até então sozinha. E em menos de um mês, eu adquiri uma equipe de mais de 30 pessoas. Então, assim, foi uma guinada muito grande. Realmente, assim, foi espetacular. Isso é fantástico, né? E é muito bom ver esse resultado assim em tão pouco tempo. Agora eu queria que você falasse um grande resultado que você teve, Simone. O maior, eu tive muitos resultados, gente, são imensuráveis mesmo, muita coisa. Mas o maior ganho que eu acredito é essa conduta, essa força que eu ganhei para continuar essa missão de vidas, de buscar as vidas, para ter uma transformação efetiva, para as vidas realmente ser um canal para que essas vidas possam conhecer o que é o coach, como que elas podem transformar. E isso tem acontecido, porque isso você está na fila do mercado. É isso que eu acho muito impressionante, como a gente tem esse poder de conexão. Esse poder de conexão. Então eu chego, se eu tiver, qualquer lugar que eu tiver, sempre tem alguém ali precisando e eu tenho como conversar. E isso para mim é um ganho muito grande, porque eu tinha essa vontade, eu tinha esse desejo de efetivamente fazer a diferença da vida da pessoa quando eu estivesse ali conversando com ela. E você não fazia? Eu isso? Fazia, mas eu me emocionava muito junto. Sério, eu vivia sim. o problema da pessoa. Eu queria mudar a vida da pessoa na forma monetária, na forma ali naquele momento. E não adianta mudar só aquele problema, se a vida dela é sistêmica, não está funcionando. Então hoje lógico que eu tenho toda essa emoção de estar lidando com essa vida, mas hoje eu mostro para elas que elas são sistêmicas. Elas precisam, a roda delas precisa girar. E quando eu começo a falar do processo de coach, do MAS, de como a vida da gente aquilo você vê que a pessoa cai as escamas dos olhos. A pessoa realmente fala, não, existe alguma coisa. Então isso faz sentido para mim. E ali você consegue mudar essa pessoa num simples bate-papo como esse. Você consegue fazer com que a pessoa mude muitos aspectos da vida dela. E é tão bom, né, quando você fala para a pessoa e vê que aquilo faz sentido, a pessoa começa,
brilhar o olho, falar, nossa, realmente dá para viver uma vida diferente. Até vou citar um exemplo aqui que aconteceu comigo. Eu peguei um Uber para ir para casa, isso tem uns 2 meses, espero que ele esteja até assistindo, e a gente foi batendo um papo. E eu fui falando para ele o que era o coach, como funcionava, e apliquei as PPS, as famosas perguntas poderosas de sabedoria. E ele ficou atordoado, ficou assim, chocado como que aquilo poderia funcionar na vida dele. Para ter um exemplo, uma coisa que ele falou para mim que não fazia era ler. E depois, quando eu cheguei em casa, eu queria descer para ir para minha casa e ele não queria deixar eu descer. Queria continuar conversando, falar mais. Falei, não dá, eu tenho que descer. E ali criou uma amizade. E depois de, isso já tem 2 meses, ele já leu 3 livros. Pediu para que eu enviasse livros para ele em PDF e ele começou a ler. Então, você vê, eu consegui causar transformação na vida da pessoa através de um bate-papo. Foi uns 40 minutos a viagem que a gente fez e eu já consegui fazer uma grande transformação, porque ele mudou um hábito, que começou a fazer a leitura agora, e através dessa leitura ele já adquiriu um grande conhecimento, que foi leituras que eu indiquei que vai enriquecer a vida dele. Então é muito bacana, e isso reforça cada vez mais a questão da missão. E Robson, eu gostaria também de fazer a pessoa deve estar pensando, mas como que eles fazem isso? Nós não fazemos nada, você faz sozinho. Porque através das perguntas, você vai buscar a resposta dentro de si mesmo. Então não foi uma coisa feita por outro, externa. Você buscou seus próprios recursos. Você conhece, você não sabe o tamanho, a dimensão do seu subconsciente e do seu consciente trabalhando em favor de você. Então é isso que é a conduta. Ou seja, como que vocês transformam? A gente não faz nada, a gente só faz perguntas poderosas de sabedoria. E a pessoa traz as respostas por ela mesma. A gente só ajuda ela a trazer o que está dentro dela, né? Tipo, falar o coach vai transformar. O coach não, ele apoia a pessoa a se descobrir, a se entender, se conhecer. Porque quando a pessoa se conhece, se entende, ela sabe realmente qual o potencial, o que ela pode realizar. Aproveitando como estava falando na questão da leitura, como a gente se propôs a cada programa estar fazendo uma dica de leitura, hoje tem o livro. Pega, Fabiola, para a gente mostrar para eles. Hoje a dica de livro é como como convencer alguém em 90 segundos. Aproveitando o gancho que a gente estava falando na questão de comunicação, esse livro explica muito bem como a comunicação pode influenciar a vida de outras pessoas. Então, leia, eu não vou contar, porque eu quero que vocês leiam e entendam a leitura. Fabiola? Exatamente. E, mais uma vez, convido vocês a estarem nos acompanhando todas as quintas-feiras aqui na TV Cinec, nessa casa maravilhosa, nesse lugar grandioso. Estaremos aqui passando um pouquinho mais da nossa experiência, da nossa vida, realmente ajudando a vocês terem o extraordinário, o que nós estamos vivendo. É exatamente isso que nós estamos fazendo. Então, eu quero agradecer por mais um programa. Nosso muito obrigado. E eu quero que vocês interajam com a gente. Entrem na nossa página no Facebook, no Instagram, deixem seus recados, falem o que vocês achou da mensagem que foi passada, dê um exemplo de alguma coisa que vocês têm interesse de saber mais, de entender, porque a gente vai buscar o máximo para ajudar vocês, porque podem contar com a gente, né, Simone? Exatamente, é isso, a proposta é essa, ajudar o maior número de pessoas possível, com essa conduta, com essas ferramentas, com isso que a gente conversou aqui. Porque se você se colocar de forma que você se considere bem, se olhe no espelho e olhe, realmente, eu sou forte, eu posso, e comunicar de forma que você se empodere daquilo, não só da parte da vestimenta, mas da parte emocional, o seu subconsciente, mostrando para você que realmente quem você é, acabou toda essa conduta de você acordar se autoflagelando e se mantendo numa posição. Não, tudo pode ser mudado e mudanças acontecem rápido.
rápido. Assim como aconteceu na minha vida e na vida dos meus colegas. E eu agradeço também a oportunidade imensamente de poder estar aqui, de poder falar e de poder passar um pouquinho da minha experiência para vocês. Muito obrigada. Isso é muito bom. Foi um prazer imenso também ter você aqui com a gente. Tenho certeza que agregou muito. É bacana ter experiências diferentes. Ver até para os nossos telespectadores entendam que não é só na nossa vida, é na vida de muitas outras pessoas as transformações. Então, espero que vocês nos acompanhem todas as quintas, a partir das 8 horas. E Coach com a gente. Muito obrigada. Boa noite.